Moro numa aldeia que tem um riacho, numa aldeia que tem um riacho, que tem um riacho. Nesta aldeia moram homens que acreditam em Deus e no diabo, que esperam o juízo final. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, aos nossos convidados, ao Alan que está na parte técnica, aos nossos apoiadores do programa e também à nossa plateia, né, que hoje aqui nós temos uma plateia que também está nos acompanhando. Está entrando no ar mais um programa, Momento do Turismo no Vale. Estamos hoje com a edição de número 121. Não estamos aqui, não estamos nos estúdios da Rádio Integração FM, estamos aqui num local, né, aqui no centro de Arroio do Meio, que é o Hotel Moinho da Luz. E nós estamos muito bem acompanhados hoje, estamos com os nossos anfitriões aqui, a Cíntia e o Euclides, que depois, na sequência, vão se apresentar. E também, claro, com o Ivo Spor, ele que é da banda Barbarella. Estamos, então, muito bem acompanhados. Lembramos que o tema do nosso programa de hoje, meios de hospedagem e a importância do turismo musical para movimentar o turismo local. Lembramos que esse programa tem o apoio da Nidecor House, da Girando Sol, da empresa de transportes Irmãos Che e também do Sicredi Região dos Vales. Dessa forma, então, vamos iniciar o programa. Fiquem conosco, vamos estar juntos até às 13 horas. E para iniciar o nosso programa, lembrando que a gente está no YouTube, está no Facebook e também aqui nas ondas da rádio. Para iniciar, então, o nosso programa, vamos pedir aqui uma saudação inicial, uma apresentação dos nossos convidados. Eu vou começar aqui pela Cíntia, né, a nossa anfitriã, e quero desde já dizer que a gente vem conversando há muito tempo, né, Cíntia? Euclides também com o Ivo, para que a gente pudesse trazer esse programa de hoje no ar. Então, quero já agradecer pela disponibilidade, né, por estarem aqui com a gente. Então, por favor. Perfeito. Bom dia, prazer. Eu sou a Cíntia Schneider, filha do Euclides Schneider. Nós estamos muito felizes e gratos de receber vocês aqui, para a gente poder... enfim, gravar o nosso programa, que já está sendo planejado há bastante tempo. Para nós é uma honra. Então, agradecemos e vamos conversar, ter uma conversa bem agradável ao longo da nossa tarde. Muito obrigada, Cíntia. Vamos ouvir, então, agora o Euclides e depois, na sequência, eles vão falar sobre toda a história do hotel, sobre o nome do hotel, né? Tem muita história bacana ali para ser comentada e contada. Mas, para mim, Euclides, eu sempre ouvia falar no hotel do Euclides, né? Então, olha como essa marca também é forte, né? O Euclides fazendo história aí com os meios de hospedagem aqui no nosso município. Então, por favor. Boa tarde. Euclides Armando Schneider. Sou proprietário do Hotel Moinho da Luz, junto com a minha esposa Marlise Maria Schneider, e com os filhos da Cíntia Maria Schneider e Cristiano Roberto Schneider. Temos a honra de poder contar um pouco da nossa história, como ela começou a surgir e qual o pensamento que naquela época eu tinha. Vi uma oportunidade imensa aqui em Arroio do Meio, que um hotel seria bem sucedido, porque faltava um hotel em Arroio do Meio. E com a minha saída do Banco do Brasil, eu tentei, então, fazer esse projeto e, com muita sorte, deu tudo certo. Fico muito contente em poder contar com o apoio de todos para poder erguer essa obra. Inicialmente, ela foi bastante dificultada, mas deu tudo certo no final. E é por isso que a gente temos que persistir sempre no projeto que a gente começa a colocar.
Com certeza, Euclides, obrigada. A gente vai ter depois muito tempo para contar um pouco mais os detalhes, algumas histórias inusitadas. Eu já vou fazendo aqui uma provocação para vocês. Daqui a pouco alguns hóspedes, né? A gente sempre tem essas surpresas, né? Porque são ao longo de vários, né, vários anos já de hotel, de vários anos de história. Certamente tem algumas histórias inusitadas, tem alguns hóspedes que talvez marcaram a história, chamaram a atenção, e também a gente quer falar sobre isso. E vocês, eu quero compartilhar com vocês que a gente iniciou o programa de hoje com uma bela canção, né? A gente interpretou aqui uma canção da banda Barbarella, que está aqui representada, né, pelo Ivo Spor, né? O Ivo Spor, que é uma, vamos dizer assim, quase uma lenda aqui da música em Arroio do Meio, uma lenda da nossa história, né? Então, a gente quer ouvir aqui a tua saudação inicial, a tua apresentação inicial, e também, desde já, agradecer pela tua disponibilidade em estar aqui com a gente. Boa tarde, Marlise, os demais, né? Eu sou o Ivo Spor, para quem não me conhece, né? Eu sou da filha aqui de Arroio do Meio, nasci na Dona Rita, e músico, professor de música, formado pelo Instituto Musical Mascarenhas, né? E, na sequência, então, quando a gente iniciou, né? Depois eu casei com a Dalva, né? Que todos também conhecem, né? E aí, hoje, quem me acompanha no palco também é o Darlan, que toca o contrabaixo, o filho meu, né? E o outro é o Fábio, ele é o motorista que nos leva, né? E faz os contratos também, né? E assim segue. Nós temos muita matéria ainda para explicar, né? Eu acho que deixa agora a Marlise iniciar e fazer os pedidos, né? Para ver o que nós vamos começar. Com qual, Marlise, agora? E até assim, compartilhando, nós estávamos antes fora do ar contando, lembrando algumas histórias, lembrando de alguns causos. Aulas do seminário. Não, e aí sim, né? a gente vai lembrando, vai fazendo um registro da nossa memória afetiva também. Isso. Né? E eu preciso compartilhar que eu já fui aluna do professor Ivo. No seminário, eu lembro que ele trabalhava com aulas lá no seminário, isso na década de 90, e eu fiz algumas aulas de violão, mas eu acabei não tendo um tempo, né, para me dedicar mais, e acabei não continuando essas aulas. Mas quem sabe um dia, né? Agora eu já comecei cantando, né? Quem sabe agora, quem né? sabe agora a gente tem um pouco mais de tempo, eu consigo me dedicar e um pouco mais também a essa parte, né? Isso. Porque como a gente falava, o tema de hoje é turismo musical, então eu como guia, a gente sempre tem que ter, Ivo, né, e Cíntia e Euclides, algumas cartas na manga que eu digo, né? Então a música, né, ela é algo que, eu sempre digo, ela é uma linguagem universal. Né? De alguma forma as pessoas todas entendem, elas são sensibilizadas pela música, né? Então eu como guia de turismo eu sempre tenho algumas cartas na manga, pelo menos uma canção, né, em alemão, outra em italiano, para poder também acompanhar e atender, né? E quem sabe surpreender os turistas, né, com os quais a gente trabalha. Perfeito, então. A gente vai iniciar o programa aqui ouvindo, então, um pouco da história, né, desse espaço que nos acolhe hoje, né, como a gente dizia no início do programa, nós estamos aqui no centro de Arroio do Meio, estamos no Hotel Moinho da Luz, né, e a gente quer ouvir um pouco dessa história, né? Então, como é que começou, um pouco mais dessa, né, quando Euclides falava antes, né, dessa ideia, mas esse espaço, desde quando ele é o hotel aqui, como é que vocês tiveram essa ideia de iniciar esse projeto aqui, de um hotel aqui em Arroio do Meio? Inicialmente, eu tenho que compartilhar com vocês que esse nome do Hotel Moinho da Luz também é uma história sendo resgatada. Que o seu Edgar Fence sabe, inicialmente ele trabalhava com energia elétrica. E essa energia elétrica ela durou por um certo tempo até que a CE encampou a energia elétrica. E logo depois o seu Edgar teve que começar com moinho, e aí ele trabalhou com moinho até o final da vida dele. Até que eu consegui comprar a propriedade dele e construir um hotel desse 2009. Começamos a construir e inauguramos no final de ano.
estamos completando 16 anos de atividade. E eu, naquela época, vi também uma brecha que em Arroio do Meio não tinha hotel. E aí eu fui me animando, conversando com as pessoas, onde todos com quem eu conversei disseram que isso ia dar certo. Até, Euclides, eu queria que você compartilhasse uma história que eu achei muito bacana, quando ele falava da forma como era administrada o uso da energia elétrica, né? Então, é uma história que eu nunca ouvi, né? Eu queria que você compartilhasse, quando você falava das formas, né, do tempo de energia que se tinha, como isso era anunciado no momento em que haveria um corte, que essa é uma história que eu achei muito bacana e, realmente, eu nunca tinha ouvido nada parecido. Eu tenho conversado muito com as pessoas de idade, que a família Schneider, que tinha o posto de gasolina, tinha uma loja de peças automotivas, e ele me contava que naquela época a luz funcionava até as 10 horas da noite. Então, as pessoas já sabiam que quando a energia elétrica piscava, era sinal de 5 minutos para poder recolher e poder cada um se prevenir para poder ficar nas suas dependências. Era tipo um aviso, né? Quando aviso. começava a piscar a luz, olha, era um alerta, né? Daqui a pouco, né, vamos ficar sem energia, e aí cada um já sabia o que tinha que fazer, né? Em função desse tempo que ainda tinha para ficar, né, daqui a pouco sem essa energia. Depois dos toques, toda a cidade ficava escura. Essa é a história que eles nos contaram. E logo depois ele começou com o moinho, e é por isso que eu fiz o nome, achei interessante também, Hotel Moinho da Luz, porque era um moinho e funcionava a luz. E hoje nós estamos trabalhando... Olha, até assim, Euclides, deixa eu compartilhar isso. Eu acho que essa é uma história que fala muito sobre o empreendimento, que fala muito sobre a história, que fala muito também sobre essa preocupação que a família teve em manter viva essa história. Porque a gente vinha falando fora do ar também sobre isso, e o quanto essa história ela vai passando de geração em geração, mas muitos desconhecem. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi essa história, né? E manter o nome Hotel Moinho da Luz, né? Por que o da Luz? Eu também me perguntava, né? Por que o da Luz? O que isso significa? Então, o senhor nos contando isso agora, eu acho que isso resgata também a história da nossa cidade, a história do hotel, a história dos meios de hospedagem. E nós que trabalhamos com turismo, a gente sabe o quanto o turista gosta de ouvir a nossa história, né? A nossa identidade, as nossas marcas, né? Porque é o que a gente também faz. Quando a gente sai, quando a gente viaja, a gente quer conhecer algo diferente daquilo que a gente vive no dia a dia, né? E como é bom quando as pessoas sabem contar, né, e contam com emoção essa história, né? Então, parabéns a vocês por manterem isso sempre tão vivo, né? E nesse projeto também nós colocamos energia própria. Hoje nós produzimos energia solar. Fomos um dos primeiros pioneiros em Arroio do Meio em colocar. E graças a Deus tudo está correndo bem. Menos essa última enchente que nos estragou uma parte das placas solares. Eu acho que é importante esses registros, né? Porque a gente também faz história de várias formas, né? Então, veja o quanto a história da cidade, as iniciativas, elas fazem parte, né? O empreendedorismo faz parte aí da história de vocês, né? Eu queria aproveitar a sua deixa, Euclides, falando desse período, então, que às 10 horas da noite não tinha mais luz, né? Então, era cortada a luz, não sei de que ano exatamente nós estamos falando, mas eu vou aproveitar essa deixa
perguntar aqui para o Ivo, né? Imaginar o Ivo com a banda Barbarella, né? Subindo ao palco, como é que era isso, né? Eu não sei se você chegou a pegar essa época em que se tocava sem a energia elétrica, que tudo era, né? Sim, essa eu peguei um tempo, uns 5 anos mais ou menos, né? E aí até me comprei um teclado que tinha 8 pilhas, né? Então eu podia tocar com ele até que as pilhas estavam vazias, daí eu tive que parar, durou umas 2 horas. E aí as outras 2 horas eu fiz com a gaita. Não, olha que bela história, né? Então, tudo isso é história e a gente sabe que a música, ela teve também toda uma evolução na sua história, na sua carreira, né? Mas, dito isso, Ivo, nos fale um pouquinho da banda Barbarella, né? De como iniciou essa história, porque a gente conhece, pelo menos eu a conheço como banda Barbarella, mas eu soube que nem sempre foi este o nome. Na verdade, os meus tios ensaiaram lá em casa, né, do meu pai, né? E aí eles tinham o nome de Irmãos Spor, né? Só que daí eles foram para o Paraná, venderam os bens deles aqui e foram trabalhar na lavoura lá, né? E aí a gente começou a bandinha Vida Alegre. 4 irmãos, né? Norberto, Auri, Rubem e eu, né? O Ivo, né? Comecemos só música tocada naquela época ainda, né? Só música orquestrada, né? Mas aí a gente... Música alemã, era só alemã? Isso, música alemã e italiana, mas toda tocada só, né? Mas aí já começou a surgir bandas que tinham vocalistas, né? De leve. Isso foi nos 70. Então, em 72, 73, né? E aí nós troquemos, né? Em 70, nós começamos com botamos um vocalista, que era o Inácio Schneider, era uma família tradicional aqui também, né? Irmão do padre Silvério, né? E toda essa gente, né? Eu passei lá em Estrela, no final de um baile que a gente tocou em Beija-Flor, né? Passei lá na Boa União, ele estava cantando, né? Com Paulinho, sua orquestra, na época, né? Eu vi ele e pensei, esse é meu vizinho, aqui da Dona Rita, né? Como é que eu não sabia, né, que como ele é que eu não sabia? Eu cheguei nele e disse, escuta, né? Nós temos uma banda também, né? Mas vocês são de onde? Não, nós somos lá da Dona Rita. Naquela época o mundo era pequeno, né? O mundo era pequeno. Não era como hoje, né? Às vezes a gente, essa vizinhança, né? Que hoje é tudo tão perto, não era tanto assim. Ele disse para mim, eu tenho uma lambreta, eu sempre tenho que ir para Lajada, ensaiar, daí eu venho lá. Eu vou tocar com vocês, né? Tá. Aí nós começamos com música pop, né? Só que daí a bandinha Vida Alegre, com música pop, não fechava direito o nome, né? Aí pensemos em trocar, pegar um nome mais que estava na onda, né? Mudar o nome. Aí nós abrimos já os bailes e os shows, né? Com a música Barbarella, que foi na época, em 68, a Jane Fonda lançou um filme, né, que a personagem principal apareceu, o que mais apareceu, tinha o nome de Barbarella, era uma guria. E aí, quando nós subimos nos palcos, o pessoal já começou a gritar assim, Barbarella, Barbarella. Então, nós tínhamos feito uma reunião para trocar o nome, vários, entre os músicos. Um achou, podia estar o nome de Superstar, outro Montreal, né? Não, mas não saiu no primeiro. No segundo ensaio, né? Aí eu pensei assim, nós tocamos no Nhonha, Rio Grande. Quando nós chegamos no palco para subir, o pessoal já começou a aplaudir, Barbarella, Barbarella. Daí eu pensei para mim, nós podíamos dar esse nome. Daí eu coloquei no ensaio isso aí. Aí os próprios músicos pediram, mas o que é isso? Como é que... Né? Não, eu digo, eu sei que é uma música, né, que a gente está tocando, né, e o pessoal adora. Eu penso que nós conseguimos passar para esse, né?
E aí, na outra semana, né, nós tínhamos o baile do Chopp em São Caetano, no Salão Juris, no seu Pedro Juris. Gente, o Salão Aí, Juris, eu lembro, eu frequentei. lembra, né? E era o baile do Chopp, né, que caía muito bem para a bandinha Vida Alegre. Daí, né? Eu cheguei lá e disse, seu Pedro, nós queremos trocar o nome da banda. Ué, para quê? Diz ele, né? Eu disse, olha, nós estamos fazendo música pop também, e ele não gostava muito da música pop, né? Mas o que é isso? Que nome querem dar? Barbarella, né? Pô, mas nem sei o que é isso aí. Eu não posso aceitar, diz ele. O meu baile tem que ser Bandinha Vida Alegre. Tá. Feito, Concordei então, com ele. né? Toquemos o baile do Chopp dele. No outro final de semana, cheguei aqui no paroquial evangélico, né? Aí nós toquemos lá. E aí eu falei com o seu Helmut Kuhn, que era o presidente. Ele era o presidente. Cheguei lá e disse, seu Helmut, a gente pensou em trocar o nome, né? Diz ele assim, né? Para quê? Então, eu expliquei para ele, né? Nome mais moderno, que tal, né? Mas pode ser, porque já temos vendido todos os cartões, diz ele. Então, pode ser. Baile já está, o sucesso do baile já estava garantido, né? O baile é garantido. E aí, na virada de 69 para 70, na virada da meia-noite, subimos no palco, começamos a tocar com o nome Barbarella. Olha os detalhes, gente. Isso. E aí ficou até hoje, né? Olha, eu até vamos aproveitar, e eu acho que nós podemos mostrar esse quadro aqui, que é uma das primeiras composições aí da banda, né? Eu acho que se tu consegue alcançar, a gente pode mostrar aqui para as câmeras também. Aí tem o Antônio Schneider também. Né? Tu poderia nos falar um pouco sobre, né, essa primeira... Não, e olhem os trajes, né? Isso também nos chamou a atenção, né? Né? Então, quem são esses? Esses são os primeiros integrantes da banda Barbarella. Isso aí é o Rock Werner, que era meu primo, né? Isso, aí sou eu, o Antônio Schneider, o Auri, meu irmão também, né? O guitarrista, que era de Estrela, o Serginho, o Inácio, meu primo, né? Tocava trompete também, Silvio Alves de Siqueira, né? Isso, então, essa turma aí que vestiu a camiseta e... Comecemos a tocar. E fale também desse... Porque olha o figurino, né, gente? Olha que finesse isso aqui. Aqui nós toquemos mais música social, né? Música clássica, né? Toquemos em Santa Cruz, né? Lá no baile do Lions, né? Baile de debutantes social, também. baile de debutantes, né? Então, aí nós tínhamos esse traje, mas nós tínhamos um outro traje também, que é de uma outra foto, depois a gente mostra ele também, sim, né? com certeza. Mas olha o quanto a gente vinha falando antes, né? O quanto essa história, até o figurino, ele fala muito de uma época. E ele traz também um pouco da característica da banda. Isso foi nos anos 74 até 80, mais ou menos. Daí entrou outra história, né? E quando a gente ouvia falar da banda, né, na década de 70, 80, e a primeira vez que eu pude ir num baile tocado pela banda Barbarella, isso era algo de outro mundo, né? Porque para nós parecia, imagina nós lá do interior de Linha 32, né, interior aqui de Arroio do Meio, poder participar, poder estar num baile tocado pela banda Barbarella, era algo assim, né, sonhado e que a gente achou que não seria possível, né? E foi em 1983, eu lembro que foi numa inauguração do salão lá da comunidade, que a banda tocou, né? Então aí a gente conseguiu, era muito chique, né? Poder realizar esse sonho aí da gente, né? Depois a gente continua conversando um pouco mais, mas tem aqui um convidado não, é um hóspede aqui do hotel, né? Um conhecido aqui da banda, que eu até vou, do Ivo Spor, né, que eu vou pedir, ver se ele consegue depois vir aqui, contar um pouco da história dele, porque ele antes, fora do ar, contou uma história muito interessante, né? Então, antes da gente seguir, Cíntia Euclides, eu vou pedir para ele vir aqui com a gente, né? Pode se aproximar aqui, e ele pode contar um pouco dessa história, né? Porque pode passar aqui, que a gente achou muito, muito bacana, né? E então, essa por figura... favor. Achei lá em Santa Cruz. Aí você nos apresenta a ele, né? Isso. E aí ele pode falar um pouquinho disso aí, né? Tá ok. Meu nome é João Miller, eu sou de Sinimbu.
Eu já era proprietário de salão de baile nos anos 80 e fico lisonjado nesse convite aqui da Rádio Integração, o Ivo e o pessoal do hotel. Casualmente hospedado aqui, fui convidado para dar uma prévia entrevista aqui e falar sobre o Barbarella, que eu, para mim, na minha idade hoje, com 60 anos, na época, quando contratamos eles, deu até uma briga entre família e meu pai, que era muito caro, e para a ocasião, o Barbarella estava no auge, né? Mas mesmo assim, apostei, arrisquei, e até hoje, para mim, Barbarella é uma lenda. Então, parabéns, Ivo, pela condução do show Barbarella até hoje, até aqui. Eu acho que e você siga por vários e vários anos ainda. Isso, parabéns para o Grupo Barbarella. Vamos seguir com certeza. Tá certo, então. Muito obrigada, né, por compartilhar também dessa rica e bela história, né? Porque a gente sabe que a banda Barbarella, ela tem fãs, né, pelo mundo afora, né? A gente nem diz mais pela região, pelo mundo afora. Sim. Né? Então, poder contar aí com esse depoimento vivo e não combinado, né? Então, muito obrigada, tá? Obrigado. Sucesso aí para vocês também, né? E falando do nome da banda, Ivo, você falava também do trabalho que e depois eu quero que vocês falem também sobre isso, como é que é a gente patentear um nome, né? Porque a gente fala muito, quando a gente fala de turismo, a gente fala de história, fala de cultura, a gente fala também de identidade. E a gente sabe que o nome de um empreendimento, do hotel, enfim, de uma banda, diz muito sobre, né? E a gente sabe que também não é tão simples assim. Então, como é que foi esse processo de... Não, vamos patentear esse nome. Vai ser nesse nome e a gente vai poder sair mundo afora usando, né, esse nome. Pois é. Isso foi em 70 que a gente começou a usar o nome, né? Então, nós simplesmente troquemos o nome, toquemos até 89, né? Nós toquemos, então, para dizer, de 70 a 89, né? 19 anos, nós toquemos sem o registro, né, dele, né? E aí, quando nós conseguimos da RBS Discos, né, daí a RBS meio que assim exigiu registrar por causa da mídia que ela deu para nós pela Central de Porto Alegre, toda a rede, né, que a gente fosse patentear. Pode ficar com vocês, né? Mas a gente está a mídia, né? E aí amanhã depois, quando vem os LPs, os outros nas esquinas estão vendendo, né? Então foi mais por isso, né? Aí aí nós patenteamos ele, né? E aí nós pedimos, então nós só não conseguimos para a Itália, porque na Itália estava registrado esse filme da Tine Fonder, né? Mas no resto está tudo registrado. Né? Ou seja, a banda Barbarella é do mundo, né? Ela já não é mais... do mundo. É do mundo, né? Vocês podem, então, enquanto banda, se apresentar, digamos, tocar em todas as partes do mundo, exceto na Itália. Todos, isso, né? Olha aí, né? História, né? Então, quem nos acompanha, né, seja aqui, né, no nosso estado, no nosso país, no mundo afora, sabe que pode um dia ter a oportunidade também de assistir, né, de acompanhar uma apresentação aí da banda Barbarella. Isso. E com relação aqui ao Hotel Moinho da Luz, esse processo também aconteceu? Vocês têm algum registro disso? Porque eu até acompanhei, como guia, a gente sempre acompanha também todo um trabalho que é feito de legalização dos empreendimentos, e um deles é o Cadastur, né? Que é esse cadastro aí do Ministério do Turismo, do qual nós, como guias, também nos cadastramos, né? Para a gente ter ter a nossa profissão legalizada, né? E numa pesquisa que eu fiz até para identificar quais são os meios de hospedagem aqui de Arroio do Meio que estão no Cadastur, o Hotel Moinho da Luz está lá, né, como um meio de hospedagem, né? Então, não sei se querem falar um pouco sobre isso, sobre esse processo, né, também de inserção, porque eu acho que isso é importante. Quando alguém vem para Arroio do Meio e busca, né, seja através de um mecanismo de busca, ou mesmo pelo Cadastur, o Hotel Moinho da Luz está lá. Perfeito. Esse cuidado a gente teve, né, há muitos anos, porque, inclusive, em 2009, quando a família inaugurou o hotel, eu estava estagiando na Secretaria de Turismo do Estado, em Porto Alegre, porque eu fiz o meu curso de formação de turismo em Porto Alegre,
E logo que eu vi, e eu auxiliava outros empreendimentos também, né, do Estado a se cadastrar, a gente já fez o cadastro aqui do hotel também, né, e desde lá a gente vem mantendo atualizado. Por conta disso, né, a gente sabe que os meios, os órgãos públicos, eles também nos dão esse apoio, né, justamente para quem está buscando um local com segurança, com todos os critérios, poder ter essa confiança, né, de que passa por essa, vamos chamar, da auditoria, né, do Ministério do Turismo. Quando você fala na sua formação, né, eu acho que é importante você também falar sobre isso, né? Lá no início, na apresentação inicial, você não o fez, mas pode fazê-lo agora, sem problema. Perfeito. Acho que junto com essa ideia, né, da família que sempre empreendeu, na verdade, isso que eu acho que é um ponto, um resgate também interessante, porque a história do hotel começa em 2009, mas a família ela já empreende nesse meio de entretenimento, alimentação, né, que foram os restaurantes, né? Então a família, o pai e a mãe iniciaram com lancheria, com mini mercado, depois evoluiu para restaurante, e eles sempre fizeram muitos eventos, e aí eu acho que tem essa ligação com a questão da música muito forte, né? Porque eles iam para diversos salões também, organizar eventos de casamento, eventos de formatura, de diversos tipos. E aí, com toda essa bagagem, já empreendendo há mais de 15 anos, que daí também surgiu essa evolução do hotel, né, que também tem espaço para eventos, que também já recebeu muitos eventos sociais, eventos corporativos. E aí, desde lá, eu percebi, bom, eu gostava muito desse meio, do turismo, então vou me especializar, vou buscar experiência para também contribuir com a família, né? Então, trabalhei mais de... trabalho, na verdade, ainda no meio do turismo há mais de 15 anos, e a gente tem sempre trocas muito ricas para poder contribuir, né, aqui com o empreendimento. Eu vou aproveitar e dar um depoimento, que no ano de 2008, né, a minha filha, enfim, ela fez 5 anos. Né? Vamos fazer uma festa, né? Uma festa para a família, para comemorar esses 5 anos. Né? E fomos buscar alguns espaços, né? Não sei se o Euclides vai lembrar, mas a gente acabou fazendo, né, esse encontro de família dos 5 anos ali no espaço de vocês, ali na Barra da Forqueta. Né? E eu lembro que foi muito bacana, né, porque foi fácil de chegar, né, um local amplo, né, a gente pôde, enfim, receber toda a família ali, e a gente tem belos registros, né, pena que eu não trouxe eles agora. Né? Tu vê como a gente vai buscando as memórias da gente, né, e talvez depois eu ainda consiga, né, acrescentar um registro, né, desse momento tão especial. Né? Então, olha como a gente acaba tendo esses registros, essas memórias afetivas. Né? Isso diz muito também sobre negócio, sobre empreendimento, né, de vocês que a gente sabe o quanto vocês também prezam por isso e quanto vocês se dedicam para manter. Assim, Cíntia, eu não sei se você tem alguma... Pode também falar um pouco dessa rotina, né, hoje do hotel, de como é que vocês se organizam, quantas pessoas vocês conseguem hospedar, falar um pouco dessa proposta de vocês aqui do hotel. Perfeito. Então, o hotel ele tem 39 apartamentos, né? E a gente consegue acomodar próximo de 100 pessoas, mais ou menos, né, com o hotel lotado. E a gente tem vários episódios antes aqui do programa iniciar. A gente estava justamente conversando sobre isso, né? E a gente... sobre a rotina, assim, um pouco do dia a dia, antes de falar também de alguns grupos que marcaram muito a nossa história, é um hotel que recebe muitos viajantes, né? E até muitas pessoas às vezes me perguntavam, mas quem vem para Arroio do Meio? E é inimaginável a quantidade de pessoas por conta de ser, né, realmente um setor, uma região muito de negócios, né, de grandes empresas. Então, a gente recebe muitos fornecedores que vêm atender as empresas aqui, ou que vêm fazer negócios, que estão de passagem, vindo daqui, indo para a Serra, ou indo para outras cidades. Né? Então, a gente recebe realmente pessoas do Brasil todo. Temos episódios de pessoas do mundo também aqui, né? Grupos da Alemanha que vieram justamente para eventos de família, para casamentos. Recentemente, a gente recebeu também, em parceria com a Dália,
um grupo de quase 80 venezuelanos que ficaram por 2 meses morando aqui, né? Então, isso tudo faz um movimento no hotel, né? A gente requer dos funcionários uma adaptação, mas todos gostam muito assim dessa rotina, né? É 24 horas o hotel, ele não para. Então, a gente tem sempre alguém assumindo alguma frente. Isso torna também um grande desafio, né? Empreender nessa área da hotelaria, porque o empreendimento nunca para, né? O pai sempre ali assumindo também qualquer situação que alguma ausência, ele está sempre na linha de frente, assim, né? Não tenha dúvida que vai ver o Euclides, a Marlise ali sempre acolhendo, assim, e de uma maneira muito familiar e aconchegante, assim. Acho que o João Miller, que conversou aqui, ele já vem há muitos anos, né? Que maravilha isso. A gente vai ter muito ainda para contar. Eu vi que o Alan já me fez sinal, a gente está chegando aí já na metade do nosso programa. Mas eu quero aproveitar também, Cíntia e Euclides, que eu trabalhei muitos anos na Secretaria de Educação e a gente trabalhava também, ajudava na organização aí das feiras de livro. Então, nós sempre tínhamos escritores, né, o pessoal que vinha se apresentar aqui na nossa Feira do Livro, e a nossa referência sempre é o palestrantes também dos seminários de educação. E a nossa referência sempre foi o Hotel Moinho da Luz, né? Quando a gente tinha, né, confirmado a data, a gente, como se dizia na época, se batia um fio, né? Que era fazer uma ligação. Não sei se isso hoje ainda acontece tanto, né? Porque hoje tem outras formas, né, de se fazer essas reservas, né, esses contatos. Mas eu sempre gostava muito de ligar, falar com a pessoa, né, que me atendia. Quando eu podia, eu vinha até aqui, porque eu acho que isso também torna, né, esse momento da reserva algo mais... contato mais próximo, né? Eu sempre me sentia melhor podendo fazer isso, podendo dizer quem era a pessoa, de onde ela vinha, quanto tempo ela permanecia. Se eu tivesse alguma dúvida, eu poderia, né, tirar essa dúvida pessoalmente. Mas antes da gente ir para os nossos apoios, Iva, eu acho que nós podíamos aproveitar, sei lá, cantar um pouco, tocar, né, para a gente ir para o nosso intervalo, antes da gente chamar o intervalo, né? Não sei se tu quer pegar a gaita, né, para abrir. De repente vamos cantar assim. Essa que todos cantam, né? Pode ser. Tudo vai mudar em mim, só depende de você. Sentimentos tenho em mim, está no sangue, deixa assim. Só as canções de amor me fazem delirar de emoção. Numa magia linda, aquece o coração. Eu quero uma canção que libere as emoções, pra cantar, pra dançar, pra sonhar. Só uma canção que libere as emoções, pra cantar, pra dançar, para sonhar. Isso aí, gente. Então, dessa forma, estamos chamando os nossos apoios, mas fiquem conosco, que logo, logo a gente está de volta e então, com mais uma história, com mais música. Isso aí. Chamamos os nossos apoios e depois, na sequência, a gente volta a conversar com vocês. A primeira do seu rádio. Integração FM. Amiga, olha que embalagem linda do lava-roupas em pó Optical Wash Girando Sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei! Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lava-roupa agora ficou fácil demais. Lava-roupas em pó Girando Sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. Empresa de Transportes Irmãos Tchê. Tradição, segurança e conforto. Há 50 anos, em Arroio do Meio. Servindo seus clientes e amigos. Escolha o destino e nós levamos você. Com veículos licenciados, segurados e revisados, segundo as normas vigentes de trânsito. Com condutores responsáveis e experientes. Nos contate pelos telefones 519-9866-8131 e 51-3716-1377. Ou acesse nossas plataformas no Instagram e no Facebook. Anne Decor House.
criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51 3716 2111, WhatsApp 51 99573 7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51 3782 1623 ou WhatsApp 51 99133 2134. Estamos juntos na retomada do turismo regional. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Por isso, experimente a essência do turismo solidário e coopere ainda mais com os estabelecimentos locais. Conheça as belezas do Vale e contribua com o fortalecimento da economia local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito bem, estamos de volta ao nosso programa Momento do Turismo no Vale. E olha que volta, né? Estamos aí com essa belíssima apresentação e que fala muito também da gente, né? A nossa cultura, a nossa história gaúcha. E essa música também foi escolhida porque, como eu dizia, ela fala muito de nós, né? E aí, conversando aqui com a Cíntia, ela lembra que nós já tivemos aqui um hóspede, né? Um hóspede tão ilustre, né? Então, por favor, faz essa referência aí. Exato, né? Ouvindo aqui o Ivo tocando, a gente se recordou que o Bodeguetinho esteve aqui conosco há mais ou menos uns 3 anos atrás. E ele tinha apresentação ali no CTG, inclusive a gente foi prestigiar também, porque foi muito bonita a apresentação, e aí toda a banda se hospedou aqui por 2 dias, e foram momentos muito, muito marcantes aqui para o hotel. E poder compartilhar essa história, que bacana, né? E não foi nem nada combinado, né? Não. Olha como a gente... Eu sempre digo, como a música, ela faz lembrar, ela busca essas nossas memórias, as memórias afetivas, né? E eu queria que você, aproveitando agora essa tua apresentação, falasse um pouquinho dessa segunda composição da banda, né? Que nós temos aqui um quadro também à frente, né? E me chama... Só uma canção? Isso aqui, eu acho que, né, se quiser pegar aqui. E chama a atenção, olha aqui, ó, Barbarella, a fonte da juventude. Isso, e se vocês forem observar, mudou o figurino, né? O figurino. Então, isso que me chamou a atenção também. O traje e tudo, né? E aí nós começamos com a RBS Discos, né? E aí nós começamos a entrar em todo, na verdade, nós começamos a tocar nos 3 estados, né? Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, né? Até daí lá, quando a gente estava tocando em Foz do Iguaçu, tinha gente lá do outro lado, conhecidos de Lajeado e de Santa Clara, que tinham terras lá, né? Aí nós fomos para Santa Rosa del Mondaí, que fica no Paraguai. Era muito Santa Rosa e Santa Rita del Mondaí. Toquemos lá também, né? Tudo com essa formação. E aí eles até ligaram esses dias de Mato Grosso, né? A Espoluca,
Espoluca é São Lucas do Rio Verde, né? Olha, Só que é um nome bastante muito longe conhecido. até lá, mas... Eu acho que é uma zona mais do agrícola, né? Agrícola, Do agro. Eu acho que, né? que chama muita atenção também, né? Por essa história, né? Então a gente está tocando por tudo. Só para ter uma ideia, esse final de semana, então, na sexta-feira tocamos em Panambi. Era para os professores, todos os professores aqui de uma região lá fizeram uma festa e aí convidaram nós para tocar, fazer o show no meio. E aí de lá voltamos para Venâncio Aires, né? Tocamos em Palanque, Venâncio Aires, sábado, né? E aí, esse final de semana agora vamos começar em Bento Gonçalves na sexta, e aí nós vamos atravessar, vamos até Alegrete, né? Domingo vamos estar em Alegrete, né? Não, eu imagino a quilometragem que essa banda já tem. Nesses 55 anos. 55 de estrada, anos de estrada, 55 anos de né? Claro que hoje, vamos combinar, né, Ivo? Os deslocamentos hoje até são mais facilitados, se tem vias, né, melhores, os acessos são melhores, o transporte também, né, já é melhor. Então, imagina isso aí no início de carreira, o quanto era difícil você tocar um final de semana numa ponta do estado e outro, né, no outro dia na outra ponta, né? A gente viajava no começo com uma Kombi, né? Mas era o pai da Isolde do jornal, aí, o Vitor Pruxel. Esse levou nós uns 4 anos, né? E daí, então, o pai comprou uma veraneio para nós. Botamos um caretão atrás e viajamos. Na época que eu conhecia, né, era em 74, né, tinha umas 4 veraneios, né? Era o Barbarella, tinha uma amarela, os Serranos tinha uma azul, porque o Edson Dutra, que era o líder, ele era do Grêmio, né? E aí, dos Monarcas, eles tinham uma amarão, né? E aí, o Para Pedro, né, que era o José Mendes, né, ele também tinha uma verde, né? Só que ele, na verdade, ele estava de azar. Ele, lá em Rio Grande, ele fez 2 shows quando ele acertou aquela música, né? E todo mundo queria que ele comparecesse para fazer os shows, né? Ele fez uma ultrapassagem e se acidentou e faleceu, né? Era o José Mendes, aquele do Para Pedro, para Pedro. Isso. Todo mundo conhece, né? Ele, quer dizer, pelo menos a nossa geração conhece. Ele também tinha uma verde. Ele tinha uma verde, os Serranos uma azul, nós uma amarela e os Monarcas tinham uma marrom. Eu não sei se vocês, mas na cabeça da gente, a gente consegue imaginar essas, né? Você falando, né? A gente imagina vocês indo, pegando a estrada, né? Porque imagina, isso já era um avanço, né? Já tinha mais espaço, né? Já estava personalizada, né? Que maravilha. E daí a gente partiu para um ônibus. Depois, né, a gente comprou um ônibus da Ouro e Prata, né, com um eixo, né, e aí depois de 8 anos, veio com truque, né, 2 eixos atrás, né, e agora, então, 4 eixos. Eu acho que mais. Por enquanto, essa é digamos né? assim, a modernidade. Mas isso. Deixa eu aproveitar e falar da história do ônibus. Eu me recordo que em 2017, na abertura do ano letivo, que é aquele primeiro encontro com os professores. Como é que a gente poderia receber os professores? Aí a gente, claro, conversa aqui, conversa ali e tal. A banda Barbarella, porque vocês têm letras de música, a gente vinha falando sobre isso, que são muito, que falam muito também sobre a educação, né? E a gente achou que seria uma forma bacana, além, claro, de uma palestra inicial, depois para encerrar a banda Barbarella. Ok, tá, mas como é que a gente vai, onde é que essa banda vai estacionar o ônibus? Eu me lembro que era uma preocupação, porque, afinal de contas, era uma atração surpresa, ninguém sabia, e a gente não podia, se os professores vissem o ônibus, eles já saberiam, né? Porque a marca estava em cima, né? Eu me lembro, assim, que foi uma forma, assim, de a gente pensar como é que a gente vai, onde é que esse ônibus vai estar, para que, claro, para depois, quando todos estivessem dentro na época foi no clube, né?
Aí não teria problema, mas enquanto os professores estivessem chegando, esse ônibus não poderia aparecer, né? Porque daí a nossa surpresa estaria, né, entregue, né? Então, olha como a gente tem as memórias afetivas, né? Isso, a gente guarda tudo, né? Isso aí. E eu vou dizer para vocês, eu vinha conversando antes essa história e tem que ser escrita, porque esses detalhes, né, eles estão muito presentes, né, na sua memória, na sua história, e eles vão sendo resgatados na medida que a gente fala sobre isso, né? São coisas que hoje talvez elas estão lá guardadas, mas elas são ativadas quando a gente provoca, né? Eu vou continuar aqui conversando com a Cíntia e com o Euclides, que a gente vinha antes do intervalo falando um pouco dessa rotina, né, das atividades que vocês tem aqui no hotel. Eu vejo que vocês também têm aqui, tem troféu, tem um troféu aqui, tem outro ali. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa rotina, né? Além desse trabalho de hospedagem, vocês também cediam eventos. Eu, inclusive, já participei de eventos aí, e é nesse espaço aqui que acontecem os eventos. Então, fique à vontade para compartilhar aí com os nossos ouvintes. Perfeito. Então, por muitos anos, a gente realizou muitos eventos. Hoje não é a nossa linha de frente, mas por conta de também entender que está aumentando o turismo de lazer nos finais de semana na região, né, do Vale do Taquari. Então, logo no início, a gente tinha muito esse perfil característico do hotel lotar de segunda a quinta, sexta-feira, e no final de semana, esporadicamente, a gente notava algumas pessoas que vinham para algum evento específico, geralmente familiar. Mas agora a gente tem diversos atrativos na região, né, cada vez mais fomentados, e a gente, então, recebe pessoas que vêm justamente para se hospedar e conhecer nossa região. E eventos no final de semana acaba que, às vezes, atrapalha um pouco também a hospedagem deles. Então, a gente tem esse cuidado de receber, sim, eventos, mas com um horário um pouco mais limitado, que não dure a madrugada inteira, porque isso afeta, né, a hospedagem dos nossos clientes. E eu acho que tem mais algum ponto que tu gostaria de compartilhar com a gente, pai, em relação à rotina? Nesse dia a dia, né, que a gente sabe que no meio de hospedagem, né, é 24 horas, né, não para, né. Inclusive estaria conosco, né, o seu João, né, que ele é um funcionário aqui do hotel, mas que está, na verdade, no atendimento aí aos hóspedes. É isso, né, que você vinha falando, né? Eu gostaria só de lembrar que o nosso empreendimento ele só se concretizou com a ajuda dos funcionários, da família, porque não é fácil realizar tantos eventos como nós realizamos. E eu sempre tive com uma frase que eu sempre botei na minha cabeça, e é uma grande realidade. Eu vim não para ser servido, eu vim para servir. Então, eu sempre procurei fazer, não ser o melhor, mas fazer o meu melhor para os meus clientes, com as pessoas que realizaram os eventos conosco, que eles saíssem sempre satisfeitos. Essa é a nossa mentalidade. E a minha companheira Marlise, ela sempre estava... Que não sou eu, né? Não sou... Minha xará, né? Minha xará. Então, ela sempre estava disposta a compartilhar comigo para poder sair sempre a melhor festa do ano. Era isso que eu tenho que contar para vocês. Hein? E aqui a gente tem uma bela vista, né? Nós não estamos na Bela Vista, nós estamos aqui no bairro Centro. E como dizia antes o seu Euclides, né? Depois eu queria que tu falasse sobre isso também, que me chamou a atenção. Essa localização, né? Ela é considerada centro, mas ela tem essa divisão, né? Entre o bairro Navegantes, né? Isso. E o bairro Centro. E a vista aqui é maravilhosa, né? Nós aqui temos uma bela vista da Igreja Matriz, né? De todos esses espaços aí a gente consegue visualizar. E também aqui ali já do outro lado, isso já é município de Colinas, né? Eu acho que do outro lado do rio já é Colinas, ali deve ter uma parte de Roca Salles, que a gente consegue visualizar, né? E além também de toda uma parte ali, acho que é o Morro São José também, que a gente consegue
consegue visualizar. Imagino ali para o lado de Arroio Grande, linha 32 também, quando o céu está bem aberto, a gente consegue visualizar também. Então, isso também é muito bacana, é muito especial, né? E nos chamou a atenção, até eu vou fazer um comentário, quando nós chegamos aqui, eu já sabia, eu já conhecia, né? Porque quando você entra no elevador, né, você entra numa porta, né? E para a saída, né, ali nesse espaço aqui, nesse salão, que é no quinto andar, a porta abre para o outro lado, né? Isso. E eu me lembro que para o Alain chamou a atenção, né? Porque a porta abriu, né? E eu vi que a porta abriu, mas como o Alain estava, né, de costas para aquela porta, né? Disse, chegamos, né? Daí ele disse, mas onde a porta abriu, né? Ela abriu atrás da gente. Então isso também é algo que diferente, né? Que eu nunca tinha visto aqui, né? Nós temos hoje uma nova composição da banda, né? Então, até eu vou pedir aqui se vocês conseguem nos ajudar aqui para a gente apresentar a nova composição da banda, né? Porque sempre é importante também. A gente falou de várias fases, eu já nem sei de quantas a gente falou, né? Falamos da época que era a banda, como é que é? Vida Alegre, né? Era a bandinha Vida Alegre, daí nós fomos para o Barbarella. Isso, e aí já tem várias composições, né? E aqui a gente tem, então, a mais nova, né? A mais recente composição. Então, temos aqui o guitarrista é de Lajado, né? O vocalista é de Estrela. Então, esse aqui é de... Ali da Serra, né? Florianópolis, né? Os dois. Esse aqui, o baterista também, né? Sim. Esse aí trabalha na rede mais nova, né? Uhum. É radialista, né? Esse aí, o Tarlan, o meu filho. E aqui sou eu. E vocês... Vocês perceberam que o Ivo está em todas, né? O Ivo está em todas as composições. Ele aí mantendo essa banda sempre firme e forte. Ivo, com relação ao... Eu queria te perguntar, eu sei que nós teremos muita coisa ainda para contar, né, sobre a história da banda e tal, mas, assim, atualmente, quais são as canções ou qual é o estilo da banda? O que mais as pessoas pedem que vocês toquem? Eles pedem mais os anos 80 e 90, né? Bom, todos nós sabemos que daí, naquela época, saía música, né? Eu poderia usar o microfone aqui. Anos 60, Ivo, 70, falar mais pertinho do microfone, por favor. Não. É que a gente está aqui num bate-papo, né? E aí para ficar melhor, né? Então, o que eles mais pedem é nos anos 70, 80, 90, né? Aí depois de 90, né? Muitos às vezes não sabem o porquê que surgiu tanta música curtinha, só temas, né? Até a Caneta Azul, o pedreiro parece que caiu lá, a Caneta Azul fez uma música que daí surgiram os sequenciadores. Os sequenciadores é o teclado que tem todos os instrumentos, tu pode programar, e aí, só que logo, eles não tinham pistas para voz, né? Mas os instrumentos, bateria, guitarra, baixo, tudo tu podia programar, e aí tu podia tocar para ti mesmo, e aí tu começou a cantar. Só cantar, teve que entrar ainda no estúdio, né? Só que agora já tem, até eu tenho um que tem 4 pistas para cantar. Então, se tu compra um teclado desses, tu mesmo faz a música, né? Então, eles fazem a música e jogam no mercado, né? Normalmente, os que fazem o funk, né? E tem o hip-hop, e por isso entra muita música no mercado, assim, né? E naquela época, as gravadoras, né? O interesse deles era mais para vender o LP até o CD. Depois do CD veio o pendrive, aí não tinha mais controle, né? Aí, então, eles largaram tudo, né? Mas o LP, né, ele foi eram grandes maestros sempre que trabalharam e que comporam as músicas, né? Por isso saíram as músicas
perfeitas, praticamente, né? E além disso, a gente não pode deixar também de citar que a banda já esteve presente em várias atrações a nível nacional, né? Não sei se tu quer falar rapidamente, quer citar, né? Em que programas vocês já estiveram? Já toquemos no Clube do Bolinha, já fomos... Esse nome aí, nem todos talvez vão lembrar, né? Mas quem sabe as pessoas vão começar a buscar para saber né? o que... Nós fomos 3 vezes para lá, né? Então, a gente gravou em rede nacional, né? E aí, aqui no Sul, mais a RBS, que a gente mais trabalha, né? Que legal. Não, acho que é importante compartilhar isso, né? Para mostrar, quando eu falo de turismo musical, eu falo disso, né? O quanto... Né? E aí, eu acho que vocês devem ter perdido as contas, né? Aí eu vou fazer uma colocação. O quanto é importante ter um nome, né? Tanto faz em qualquer... Pode ser do hotel, pode ser, né? Um nome que é conhecido, né? Então, eu me lembro, quando eu fiz um cartaz que nem esse aqui. Nós tocamos em Forqueta, no Salão Baum. E o Nestor Baum, ele era o presidente do clube esportivo, né? Tá. Nós toquemos lá, e a festa lotada, né? Diz ele, vocês têm que vir aqui no clube esportivo tocar o nosso Kerp, né? Tá? Foi no começo, né? A gente não tinha um nome forte ainda, né? Tá, vem lá essa semana, vamos fazer um contrato. Tá, aí eu cheguei aqui, levei, né, o cartaz para ele, aí ele me ligou. Disse ele, pai, nós temos um problema aí, porque eu tinha escrito em cima do cartaz, né? Eu tinha escrito Barbarella de Dona Rita, entendeu? Olha aí. Né? E aí, então, sabe, né, para tocar no clube esportivo aqui no centro, o pessoal de Dona Rita, a diretoria achou meio estranho, porque teria que ser vindo de Porto Alegre ou de Santa Cruz, né? Mas, mesmo assim, diz ele, não, eu vi vocês tocar, vocês vêm e animam. E aí, depois, seguimos. Mas aí, veja bem, logo de cara, assim, quando os diretores olharam... Barbarella, né? De Dona Rita, mas Dona nossos vizinhos. Né? Então, isso é importante, né? Se tu entra, uma vez que tu entrou no mercado, que a TV, principalmente, se a TV te mostra, né? Aí eles aceitam, aí eles não têm mais dúvidas, né? Verdade. Não, e vocês devem ter perdido as contas, né? De quantas pessoas já assistiram vocês, de quantos lugares que vocês já tocaram, e o quanto eu estudei um pouco sobre turismo musical. A gente não vai poder falar muito sobre isso, porque o Alan já fez sinal, a gente já está com o nosso tempo aí se esgotando, mas o quanto ele mobiliza pessoas, porque hoje tem um fã-clube, e eu até tenho uma camiseta, da banda Barbarella em casa, né, que às vezes eu uso, e a gente sabe o quanto vocês, enquanto banda, também têm os seus fãs-clubes, né? Tem aqueles fãs que, onde a banda toca, estão. Né? Então, olha o quanto eu digo a música, o turismo musical também mobiliza, né? O quanto ele gera também assim uma mobilização nos hotéis, nos restaurantes, nas pousadas, né? Existem grandes eventos musicais que mobilizam multidões, né? A gente tem aí os shows, né, a nível nacional, que a gente sabe que, e até quando tem esses eventos, tem as feiras, tem as exposições, mas quando tem um show nacional, né, as cidades ficam lotadas, né? E a gente acompanha as notícias e o que se escuta assim, não tem mais vaga em hotéis, não tem mais vagas em pousadas, e a gente sabe o quanto isso também acaba refletindo nos restaurantes, em todas, né, nas lojas, no comércio, quem trabalha com artesanato, né? Então, realmente acho que é uma tendência do turismo em 2025, né? Então, com relação aos números, certamente eu acho que é incalculável, né? É incalculável, né? Isso aí, desde 70, nós nunca paramos, só pegamos férias, né? Mas sempre voltamos
tocamos. Estão sempre a milhão, né? E cada vez a gente sabe o quanto isso... E quando também tem uma apresentação aqui na cidade, né? A Banda Bárbara, ela vai tocar em Arroio do Meio, né? Então, o quanto isso é bacana também. A gente sabe que a praça lota, né? O pessoal já fica nessa expectativa, né? E outra coisa, em qualquer local, isso é um depoimento que a gente está... E muitas bandas, enfim, tocam, né? Só uma canção... E o pessoal vai à loucura, né? Vai à loucura, né? Aí a gente, Banda Barbarella de Arroio do Meio. Então, acho que isso é muito bacana. Isso dá uma satisfação também para a gente, então, imagino para vocês, né? Bom, gente, estamos chegando ao final do nosso programa, mas a gente precisa falar ainda um pouquinho, né? Eu queria que vocês falassem, né, dessa menção, né? Aqui temos outra... né? E depois também o contato de vocês, como é que as pessoas chegam até vocês, né? E também né, o contato aí de vocês. Por favor, então. Perfeito. Bom, nós temos aqui, né, uma menção de Hotel Destaque, da pesquisa e publicidade Tchê. Todos os anos a gente participa dessa pesquisa, né? E por muitos anos a gente já ganhou esse destaque, né? A gente sabe o diferencial que o hotel faz aqui para a cidade de Arroio do Meio, né? E na região também há muitos anos. A gente quer só aproveitar também e fazer um comentário de um lançamento de mais um empreendimento também no meio de hospedagem aqui da família, né? Então, além do Hotel Moinho da Luz, que já tem toda a sua história de mais de 16 anos, aí, trazendo toda essa questão dos meios de hospedagem e acomodação. A gente lançou esse ano um espaço em Forqueta Baixa. Né? Você me falava e eu fiquei, né, na expectativa de poder conhecer. Quem sabe a gente poder também fazer um trabalho e poder fazer essa divulgação também numa outra oportunidade. Né? Perfeito. Também é um local com muita história, né? Um local que o meu pai adquiriu há mais de 40 anos atrás, né? Um espaço, na época, ele até comenta que comprou com sacos de soja, né? O terreno. Já virou, na época, era um mini mercado do bairro. Depois, a gente, então, reformou, né? Há 5 anos atrás, essa casa. E agora, a gente está com esse espaço, que é o espaço Via Zen. Depois, a gente deixa com vocês o endereço ali do Instagram, né, os contatos para se hospedar. É um local mais aconchegante, né, uma região ali na zona rural, para eventos também, pequenos retiros, e principalmente com foco em famílias, que a gente vê que vêm se hospedar, né, também no interior, e muitas vezes vem com pets. Então, até agora, a maioria das hospedagens que a gente teve são justamente famílias que trazem cachorros de todos os tamanhos. E em hotel é mais difícil, né, essa logística. Então, a gente olhou, né, para esse nicho assim, e entendeu como tem pessoas que moram em apartamentos e aí querem passar o final de semana conhecendo um lugar diferente, né? E com o espaço assim, ao ar livre para trazer seus pets juntos, que fazem parte da família. Maravilha, parabéns, né? A gente Obrigada. percebe aí esse espírito empreendedor. E a gente poderia falar, inclusive, de sucessão familiar, né? Verdade, Acho que também me chamou a atenção, né? Olha que legal, né? Isso passando de geração para geração, né? Exatamente. Então, a gente tem já, né, a alegria de... além de mim, do Cristiano, a gente já tem agora os herdeiros vindo, a Clara, o Theo e o Francisco aqui no forninho. Que está a caminho. Eu lembro que no hospital, o pai olhou para a Clara quando ela nasceu e disse assim, olha aqui a minha sucessora do hotel. Olha aí, né? E eu pensei, é sobre isso mesmo, a gente tem que olhar, né, para essas oportunidades que vêm vindo e quem sabe, né, eles acabam construindo a história desde pequenininho, assim, ela tem muitas memórias afetivas aqui e vamos ver como é que vai ser no futuro. Com certeza, a Banda Barbarella chegando aí, são 55 anos de história e a gente sabe que, né, vocês aí com o empreendimento de vocês de 16 anos, né, vocês vinham falando, né, já com um novo empreendimento, né, então vai se diversificando, né, acho que isso é muito bacana. Como é que as pessoas encontram vocês ali, os contatos ali do hotel, como é que as pessoas podem acessar vocês? Perfeito, acho que o melhor
contato, onde está todos os demais contatos, é o site, né? Que é www.moinhodaluz.com.br. Ali vocês vão encontrar tanto a nossa página no Instagram, no Facebook, o telefone fixo, o WhatsApp, né? Que hoje em dia tudo é feito no WhatsApp. Então, todos os contatos seguem ali dentro também, para quem precisar nos contatar. E, além disso, o Hotel Moinho da Luz, ele integra, eu esqueci de falar antes, o roteiro, né, turístico aqui de Arroio do Meio, né, que é o entre vales e arroios, né? Acho que é importante a gente, né, fazer essa referência, né, que, né, para que as pessoas também entendam, né, como existe esse trabalho em conjunto, em conjunto, né, com há muitos anos já. Também, né? Que legal. Ivo, como é que as pessoas contatam você? Como é que elas contatam a banda Barbarella? Também nós temos contato, a área 51, né? Aqui. Aí temos os 2 celulares e o fixo, né? O fixo é 37 16 12 51. E aí temos o celular 999 95 29 57 e 999 97 97 18. Gente, então, dessa forma, a gente está encerrando o nosso programa. Vocês têm mais alguma consideração para fazer? Não sei se depois a gente vai encerrar, né, alguma consideração aqui com vocês. Iva, a tua consideração final, depois a gente encerra, né, talvez com uma canção. O que tu acha? Pode ser por aí? Maravilha, pessoal. Então, muito obrigada pela oportunidade. Esperamos todos vocês que querem conhecer a região de Arroio do Meio, a cidade de Arroio do Meio e a região do Vale do Taquari, né, para se hospedar conosco. Nós recebemos grupos. Então, estamos sempre abertos aí para acolher todos que precisam de um ótimo hotel aqui em Arroio do Meio. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Euclides, por estar aqui com a gente, por compartilhar de tão belas histórias, né? E a gente vê ali o brilho no olhar, né? No seu olhar, né? No olhar do seu Euclides. Isso é maravilhoso para a gente, né? Porque quando a gente fala de turismo, a gente também fala disso, né? E nós estamos no Vale do Taquari, que é o Vale do Acolhimento, né? Estamos falando de meios de hospedagem, onde a gente sabe que o acolhimento faz toda a diferença. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, por também já estarem ampliando aí os negócios, os empreendimentos, né? É disso que o nosso Vale precisa. E eu agradeço você, Marlise, a Integração FM, né, e que ela continua rodando nossas músicas, né, e sucesso para todos. Obrigado. Obrigada. Certamente, né? Obrigada, Ivo, também por estar aqui com a gente, né? Vamos escolher depois uma canção para encerrar, né? E, como a gente vinha falando antes no início, a gente levou, acho que uns 2 anos, né, que a gente vinha falando, né, de que forma a gente pode trazer, né, a banda Barbarella, um meio de hospedagem, e podermos também divulgar o turismo aqui no nosso vale. Vamos encerrar com a aldeia de novo? Deixa eu só fazer aqui o encerramento, então, né? A gente quer agradecer a todos que nos acompanham, o Alan, que está na parte técnica, aos nossos convidados, aos nossos apoiadores, que é a Nidecor House, a Girando Sol, empresa de transportes Irmãos Che, e também o Sicredi Região dos Vales. Já deixamos um convite para o nosso próximo programa Momento do Turismo no Vale, e vamos encerrar, então com a aldeia de novo. Isso aí, vamos lá, o Ivo puxa e a gente canta junto, né? Vamos lá. Moro numa aldeia que tem um riacho, numa aldeia que tem um riacho, que tem um riacho. Nesta aldeia moram homens que acreditam em Deus e no diabo e esperam o juízo final para ser julgados. Isso aí. Tá, obrigado.